Olá, pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Rezende por aqui, engenheiro de segurança do trabalho e higienista ocupacional certificado, para falar de um tema muito polêmico. Se vocês não sabem, está correndo um projeto de lei no Senado Federal, que é o PL 4534. E nesse projeto de lei está sendo tratado de um tema muito sensível, a parte que diz respeito à caracterização do adicional de insalubridade por agentes biológicos, mais especificamente aquilo que é aplicável ao anexo 14 da NR15, que tem a ver com a limpeza de banheiros, sabe, de grande circulação, e de uso coletivo, no que se refere à contagem do número de limpezas, a contagem do número de sanitários instalados, as questões de segurança serem implementadas nesse tipo de atividade. Pois bem, esse é um tema que já tem sido motivo de debate há muito tempo, haja vista a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho, que já equiparava esse tipo de atividade de limpeza de banheiros de grande circulação com o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, em 40%, indexando isso a uma similaridade às atividades relacionadas à parte de coleta e industrialização do lixo urbano, ok? Então, esse projeto de lei tem como autora a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, e aqui eu, evidentemente, não vou entrar no mérito político partidário desse tema, mas apenas em questões técnicas, eu quero discorrer no meu ponto de vista sobre esse projeto de lei. Evidente, esse é um ponto de vista meu, não reflete a opinião, ok, de ninguém da minha consultoria, de nenhuma das instituições de ensino que eu leciono, é apenas uma posição particular minha como higienista ocupacional e engenheiro, principalmente, ok? Mas antes de eu começar a fazer essa análise aqui com todos vocês, eu peço para que quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho de notificações e fique ligado nos próximos vídeos. E se vocês quiserem ver a live que eu fiz com a pesquisadora Érica Lui Reinhardt, da Fundacentro, onde nós falamos sobre os agentes biológicos e a caracterização do adicional de insalubridade, eu vou pedir para que você clique no card que vai estar aqui em cima, para que você possa também assistir esse vídeo, que é um vídeo bem técnico, de uma live que eu fiz com a Érica, que é pesquisadora titular na Fundacentro, no CTN de São Paulo. Bom, então eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que nós possamos ver, então, o projeto de lei aqui juntos. Então, minha tela já vai estar aparecendo aí para vocês, ok? E eu vou fazer alguns comentários, tá? Então, o projeto de lei é esse, é o projeto de lei 4534 de 2023, que fala justamente do tema que eu coloquei no título aqui desse vídeo, que trata-se, então, da limpeza, né, dos banheiros de grande circulação. E isso tem sido uma polêmica, porque quando a gente pensa no uso de súmulas, pessoal, na esfera do direito trabalhista, e nós analisamos isso legalmente. Agora eu vou sair um pouco da questão técnica e vou falar um pouco da questão legal. É algo muito complexo, porque a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de julho de 2017, ela estabelece em seu artigo 8, parágrafo 2, que súmulas e outros enunciados de jurisprudência que são advindos do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, ou do TRT, eles não podem restringir direitos que estejam previstos em lei, como, por exemplo, o pagamento do adicional de insalubridade por exposições a radiações não ionizantes, no caso a radiação ultravioleta no espectro UVB e UVC, como a OJ 173, ela estabelece, bem como ela não pode também, as orientações jurisprudenciais, as decisões reiteradas, as súmulas, elas não podem também criar obrigações que não estejam previstas em lei, como é o caso da súmula 448, que acaba criando essa obrigação do pagamento do adicional de insalubridade, por conta da limpeza dos banheiros de grande circulação. Então, do ponto de vista legal, eu entendo que
seja comum a utilização de OJs, de súmulas, para orientar os magistrados quanto à tomada de decisão. Todavia, eu também analiso que isso cria uma insegurança jurídica muito grande para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o empregado. Haja vista que isso acaba criando obrigações ou mesmo retirando esses direitos que estão plenamente previstos na lei, mas que por N motivos são interpretados de formas diferentes, e isso acaba gerando, então, decisões que, do meu ponto de vista técnico, são equivocadas. E isso, como eu disse, acaba gerando essa insegurança de ambas as partes. Para as empresas, principalmente, quando você tem esse tipo de decisão, acaba se tendo uma oneração por parte dos empregadores quanto à questão do pagamento do adicional de insalubridade. E muitas vezes, mesmo atendendo na íntegra o item 15.4.1 da NR15, a linha B, que trata das medidas de proteção individual, que tem possibilidade de descaracterizar o pagamento do adicional de insalubridade, que também está previsto no inciso 2 do artigo 191 do capítulo 5 da CLT, mesmo com essas medidas de proteção, muitas vezes as empresas são condenadas e acabam tendo, então, que arcar com esse custo. Mas, enfim, é, tendo em vista isso, também quero dizer que eu não sou favorável ao adicional de insalubridade. Quem viu o meu vídeo publicado, que eu vou deixar aqui no card também, você pode clicar nesse outro card que vai aparecer aqui. Eu fiz um vídeo com a higienista ocupacional Mary Cameron, do British Occupational Hygiene Society, no estado do Reino Unido, e nós conversamos sobre muitas coisas, entre elas nós falamos sobre adicional de insalubridade. E o adicional de insalubridade é uma coisa difícil de explicar para quem vive fora do país, porque é não admissível, muitas vezes, para os profissionais de saúde e segurança do trabalho de fora, que um país como o Brasil regulamente essa questão do pagamento do adicional de insalubridade, ou seja, o valor pelo qual a pessoa vende a saúde dela para ganhar em troco disso uma remuneração, um valor que muitas vezes a gente sabe que não vai pagar absolutamente nada, ainda mais aqui no Brasil. Mas, enfim. Então, olhando aqui o projeto de lei, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, ele fala exclusivamente da questão da insalubridade, trata em alguns pontos também da questão da proteção, mas de uma forma muito, muito genérica, né? E aqui fala já no seu artigo segundo, né, que a atividade de limpeza de banheiros públicos ou coletivos de grande circulação não se equipara à limpeza em residências e escritórios. Isso é importante. Então, em escritórios administrativos, em residências, onde você tem um auxiliar de limpeza, uma pessoa que trabalha fazendo essa atividade que é de suma importância, isso é colocado aqui no texto, disso ninguém tem dúvida, que se trata de uma atividade digna e de extrema importância, mas que, nesse caso, limpezas em escritórios administrativos, escritórios de contabilidade, escritórios empresas financeiras, informática, não vai se equiparar a um banheiro público ou coletivo de grande quantidade de circulação, bem como as limpezas residenciais. E aí, o parágrafo único do artigo 1, eu quis começar pelo artigo 2 porque eu já quis começar pela parte de descaracterização. Mas aí vem a grande pergunta, tá bom, Gustavo, mas o que se considera um banheiro de grande circulação? Então, esses banheiros públicos que existem em diferentes cidades, banheiros localizados em rodoviárias, banheiros localizados em aeroportos, banheiros localizados em estações de trem e metrô, banheiros de shopping centers, banheiros de estabelecimentos de lojas comerciais de grande circulação. Como que fica esse número de sanitários para que seja considerado de grande circulação? Porque a súmula 448 ela não colocou para a gente o que seria um sanitário de grande circulação. Ela não colocou, ela não previu isso. Então, quantitativamente falando, ficou bem complicado fazer essa caracterização do adicional de insalubridade. E aqui, no artigo 1, parágrafo único do projeto de lei, considera-se, então, de grande circulação estabelecimento em que as instalações sanitárias estejam disponíveis para mais de 20 pessoas. Então, a palavra está aqui: instalações sanitárias estejam disponíveis para mais de 20 pessoas.
A grande circulação aqui, ela foi minimamente definida, tá? Bom, como eu disse, eu não sou favorável ao adicional de insalubridade, mas se assim for para a limpeza de banheiros, e convenhamos, pessoal, para que você tenha ali uma patologia que tenha nexo de causalidade, como a exposição a micro-organismo, por exemplo, que esteja presente nesses sanitários, efetivamente deve haver ali uma absorção, ou então o hospedeiro suscetível, que é o trabalhador, ele deve estar exposto de uma tal forma que isso possa colocá-lo, então, numa situação de exposição, de risco propriamente dito, e que essa doença ela tenha nexo de causalidade com a atividade do trabalhador. Ah, Só que antes de falar ainda mais sobre essa questão da caracterização do banheiro de grande circulação, eu só quero deixar claro que, ao contrário do que está sendo dito também numa parte aqui do arquivo, que fala sobre os problemas identificados em instalações sanitárias e o grande perigo que existe nesse tipo de tarefa em que os trabalhadores estão expostos, eu preciso dizer que, do ponto de vista técnico, eu não concordo com isso, haja vista que a contaminação provinda de um hospedeiro, nesse caso, ela não existe, eu não tenho a figura ali como eu tenho em outras situações, em estabelecimentos de saúde, onde há um hospedeiro acometido por uma doença transmissível, como o Mycobacterium tuberculose, o bacilo de Koch, que pode transmitir essa bactéria causando a tuberculose, ou a Neisseria meningitidis, por exemplo, que vai causar meningite meningocócica. Enfim, nós estamos falando de salmonelas, pseudomonas, streptococcus, Candida albicans, que são micro-organismos muito comuns em banheiros, né? Só que a contaminação ela é predominantemente oral-fecal. Então, não é uma contaminação que se dá através de bioaerossóis, ou seja, partículas, perdigotos, gotículas de saliva que podem estar dispersas no ar, principalmente na fração respirável. Tratam-se ali de contaminações que seriam advindas do contato com esse material contaminado e ingestão dele, ou então algum tipo de instalação desses micro-organismos numa ferida na pele, causando algum tipo de infecção dérmica, que também é algo difícil de acontecer. Então, se a gente pega hoje estatísticas de correlação, você não vai encontrar um exército de pessoas que foram acometidas por doenças onde você tem um nexo de causalidade com esses micro-organismos. Aqui falando especificamente de bactérias e fungos, não é prevalência de vírus, parasitas e protozoários que vão estar nesses locais. Alguns tipos de, evidente, parasitas podem estar presentes também, mas falando principalmente de bactérias e fungos. Então, do ponto de vista técnico, e até nessa aula que eu gravei com a professora Érica da Fundacentro, foi dito que realmente essa exposição é mínima. Não é que não haja, evidentemente, uma sobrecarga microbiológica nesses ambientes, mas não a ponto de a gente considerar essas atividades como atividades altamente perigosas do ponto de vista de exposição, perigosas que eu digo aqui na exposição do trabalhador, que vai gerar um grande risco. Então, esse é um ponto a ser também um ponto também a ser dito e que eu tenho que trazer aqui para vocês. Bom, mas minimamente, como eu disse, a atividade de limpeza de banheiros públicos ou coletivos de grande circulação, ela vai ser considerada dessa forma quando você tiver, então, instalações sanitárias que estejam disponíveis para mais de 20 pessoas. Então, se você tiver hoje ali um sanitário, um banheiro, né, que tenha mais de 20 sanitários instalados e que tenha capacidade de receber essas pessoas, então, se você tem lá uma instalação sanitária, vamos pegar aqui o banheiro de uma estação de ônibus, e você tem lá
uma instalação sanitária que esteja disponível para mais de 20 pessoas usarem de forma concomitante, ou seja, de forma que todas essas 20 pessoas estejam usando esse sanitário, cria-se ali um ambiente de grande circulação. Ah, mas quantas pessoas circulam ali por hora? Não, o projeto de lei não entra nesse mérito da quantidade de pessoas que circulam por unidade de tempo. Então, não tem uma densidade de pessoas por unidade de tempo. Isso não existe aqui. O que existe é uma instalação sanitária, leia-se banheiro, e nesse banheiro público ou de uso coletivo vai ter uma capacidade ali instalada de sanitários que possa atender mais de 20 pessoas, que sejam disponíveis ali para mais de 20 pessoas. É evidente que a gente está falando de uma instalação grande. Hoje, quando você vai, por exemplo, em estabelecimentos de shopping center, quando você vai, por exemplo, em alguns estabelecimentos comerciais, até mesmo em algumas empresas, indústrias, você não vai ter essa capacidade instalada ali dentro. Você vai ter isso numa grande indústria, você vai ter isso num aeroporto, você vai ter isso numa rodoviária. Você pode ter isso, evidentemente, você pode ter essa capacidade instalada no shopping center, no grande centro comercial, mas não é todo local. Então, do meu ponto de vista, é melhor ter isso definido do que não ter, ok? Apesar de ser radicalmente contra esse tipo de adicional de insalubridade, eu tenho que dizer que, paralelamente a isso, eu, pelo menos, vejo que, tendo um direcionamento, a gente vai conseguir, nos laudos de insalubridade, ter uma clareza e uma menor subjetividade na hora de fazer essa caracterização. E, evidentemente, essa caracterização do adicional de insalubridade caberá a um profissional legalmente habilitado para isso, então, um laudo elaborado pelo profissional da área de engenharia de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança, ou então médico do trabalho. E, além disso, o projeto de lei fala que a responsabilidade do empregador, né, oferecer aos profissionais dessa área os EPIs, os equipamentos de proteção individual, adequados à atividade desenvolvida. Isso aqui é interessante porque, como eu disse para vocês, no item 15.4.1 da NR 15, a linha B, e no inciso 2 do artigo 191 da CLT, fala-se que você tem condição de eliminar ou neutralizar o pagamento do adicional de insalubridade pelo uso do EPI. Então, hoje você tem EPIs que servem como barreira. Ah, Gustavo, mas não existe anexo 1 da NR6, com exceção das luvas de procedimento, EPI específico para proteção contra micro-organismos. Pessoal, vamos deixar um pouco a parte legal e vamos analisar aqui uma coisa com mais equilíbrio e bom senso. Se não houvesse equipamentos de proteção individual eficazes para agentes biológicos, por que os profissionais, por exemplo, do Center for Disease Control, o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, quando esse pessoal técnico vai fazer um atendimento de casos de epidemia, surto de doenças em alguns países, fora mesmo dos Estados Unidos, por exemplo, eles se paramentam todos com vestimentas impermeáveis, luvas, calçados, face shield, respirador no mínimo N95, que equivale a PFF2 aqui no Brasil. Por quê? Se não fosse um elemento de proteção a ser considerado, me desculpe, ninguém usaria nada. Então, os equipamentos de proteção individual, sim, eles são uma barreira. Você não vai ver hoje ninguém que faça um trabalho de limpeza de instalações sanitárias sem o uso de um EPI, desde que a empresa esteja, lógico, implementando medidas de proteção adequadas. Mas o uso de luva, o uso de calçado, algumas vezes o uso de um respirador, PFF2 no mínimo, como determina a cartilha de proteção de agentes biológicos da Anvisa, eu não entendo como uma perícia pode desconsiderar isso. Evidentemente que se a pessoa não tiver treinamento, não tiver instrução de uso, não houver o mínimo de acompanhamento dessa utilização e a consideração realmente da adequação desses EPIs, é claro que a empresa ela cria ali contraprovas que serão usadas contra a própria empresa. Mas a partir do momento que você tem uma empresa que faz o gerenciamento dessa exposição ao risco no âmbito do PGR, adotando medidas de controle, seguindo na risca o que determina a NR6 na parte de gestão
DPI propriamente dita, né? Quando a empresa ela não, como eu falo sempre, né? A empresa ela não se restringe só à entrega do EPI em si. A empresa ela faz toda a parte de gestão do equipamento de proteção individual, conforme determina lá o item 6.5, mais precisamente o item 6.5.1 da NR6. E para mim é um grande equívoco você falar que esses EPIs eles não vão ter nenhum tipo de eficácia contra os micro-organismos. É claro que deve haver procedimento de uso, instrução, como eu disse, e não simplesmente a entrega do EPI, ok? Fala-se aqui justamente desses treinamentos, de boas práticas de higiene, manejo de produtos químicos, uso correto dos EPIs, isso é de suma importância ser apontado aqui, muito, muito legal essa consideração também. Então, essas garantias da segurança do trabalho, elas valem para os banheiros públicos ou coletivos de grande circulação, seja de ambientes públicos ou privados, então, isso vale tanto para a autarquia pública quanto para as empresas da iniciativa privada. E aqui está, então, a proposta de alteração do artigo 192, do capítulo 5 da CLT. Então, seria incluso, nesse parágrafo único, a questão das instalações sanitárias que estejam disponíveis para mais de 20 pessoas. Então, esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, ele precisa ser aprovado para que haja, então, uma alteração da Lei 6.514, e isso teria, evidentemente, uma implicação depois, inclusive nas normas regulamentadoras. Bom, depois a senadora faz uma justificativa aqui do porquê desse tipo de iniciativa, não vou me remeter a isso também. Eu vou colocar o link para vocês desse projeto de lei aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem fazer a leitura. Fala-se aqui da súmula 448 do TST, né, também faz menção à súmula que já tem sido usada por advogados e peritos de uma forma muito incisiva, para falar a verdade, e que esse adicional de insalubridade, então, ele vai ser devido, tá, para as atividades desses profissionais, né? Bom, como eu falei, insalubridade em grau máximo, tá? Faltou falar isso daqui. No anexo 14 da NR15, nós temos a caracterização do adicional de insalubridade em grau máximo, 40% ou então 20%. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar. Eu não vou falar aqui da súmula 448 na íntegra, não vou ficar aqui lendo parágrafo por parágrafo, senão o vídeo vai ficar muito extenso também. Mas eu peço para você que é profissional de saúde e segurança do trabalho, seja você perito ou não, que faça a leitura desse documento, analise isso dentro do contexto da sua empresa, já adiante isso, tá? Para o seu empregador, para a sua diretoria, para o seu cliente, se você é um consultor técnico, e já esteja atento a essas alterações. Eu sempre digo aos meus alunos que nós devemos nos atentar, acompanhar essas modificações, porque elas, direta ou indiretamente, terão impacto nas nossas rotinas. Como eu disse, sendo você um consultor ou então um profissional de SESMIT ou um operador de direito que esteja trabalhando na seara trabalhista aí também, ok? Vou tirar aqui do compartilhamento de tela, voltar aqui com vocês. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer, então, quem esteve aqui assistindo esse vídeo até o final. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e por estar acompanhando os vídeos aqui no canal do Professor Gustavo. Por favor, deixe seu like aqui também, o seu comentário, a sua pergunta. Eu respondo à medida do possível. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e fique ligado para os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, que eu posto toda semana. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço pela atenção de vocês. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.